Pessoal, bom dia a todos, muito obrigado pela presença de vocês. De antemão, quero pedir desculpas a quem já leu a obra, porque eu vou falar muito rapidamente do texto, eu precisaria de um CPL inteiro, pelo menos um dia para falar a respeito dos detalhes. Fabrício, então, desculpa, fala um pouquinho mais alto só. Estão me ouvindo? Melhorou. Melhorou? Será que estava muito baixo? E agora? Estava. Então, como eu havia dito, eu peço desculpas para quem já leu a obra, e eventualmente já tenha lido a obra, porque eu vou falar muito rapidamente sobre a obra, sobre a trama, né? Depois, como nós temos espaços para perguntas e debates, estaria disponível para esclarecimentos. Pode passar, Tainá. Rapidinho, esses 4 primeiros itens eu vou só passar, como eu disse. A narrativa é fantástica, vou fazer um resumo da obra, as influências culturais e a trama, e a propósito da pesquisa, que se Deus quiser eu vou ter tempo de falar. Pode passar. Começando com o Todorov, que o Todorov ele argumenta que, né, existe uma diferença grande entre o fantástico e o maravilhoso. O fantástico é aquele momento em que você descobre que o fantasma era uma cortina balançando, e o maravilhoso é aquele momento em que você descobre que 100% do que está acontecendo não é possível acontecer. Então, basicamente, Todorov diz o que outros autores fantásticos dizem, o que a nossa colega acabou de falar, é que você estabelece um contrato com o escritor, aceitando que aquilo é possível, né? A obra que eu vou falar, ela está nesse meio termo, entre o fantástico e o maravilhoso, sobretudo se você considerar que nós temos que aceitar que existe um planeta deserto, com vermes de 400 metros, que produzem um combustível que é importante para a galáxia, enfim, e que existe um feudo intergaláctico, então ele tem essa relação, além da forte influência geopolítica na obra, né? Próximo, Tainá. Provavelmente seja uma das obras mais aclamadas entre o meio fantástico e de ficção científica. É extremamente influente entre pesquisadores, entre cientistas, né? É uma obra que o Prêmio Nebula e o Prêmio Hugo demonstra que ela é a mais cotada entre as pessoas, né, entre o pessoal que curte ciência e ficção e fantástico, né? E também ela só perde para a obra da Ursula Le Guin, que é a mão esquerda da escuridão, mas isso é só um detalhe. O legal da obra é que ela é escrita em terceira pessoa onisciente, ela são dividida em 3 livros, né? E, além dos apêndices, um conselho a todo mundo, se for ler, não comece pelos apêndices e pelo glossário, porque vai ser vai quebrar a surpresa. Outra coisa interessante da obra é que nenhum personagem é ingênuo, né? Os fluxos de pensamento dos personagens demonstram que eles sabem muito bem o que estão fazendo, sabem as consequências do que vai acontecer, então não tem ninguém ali que esteja sendo manipulado ou utilizado, né, pelo sistema, né? Apesar de haver uma tentativa disso, que mais pra frente eu vou falar. Próximo, Tainá. As influências culturais são muitas, ele influenciou a cultura pop, ele influenciou o cinema, influenciou histórias em quadrinho, influenciou a música, influenciou também Guerra nas Estrelas, que é outro clássico, mas enfim. Daí eu trouxe aqui alguns exemplos dessa influência, né? São 3 bandas conhecidas, bem conhecidas. A influência, o primeiro aqui é o Fatboy Slim, com essa Weapon of a Choice. Ele faz uma referência na música ao verme da história, né? Ele faz uma referência muito forte a isso. É um videoclipe muito interessante, se quiserem assistir. Daí temos aqui o Iron Maiden, que é com a música To Tame a Land, que era para se chamar Duna, mas o Herbert não permitiu que ela tivesse esse nome, porque ele dizia que não gostava da música do Iron Maiden. E temos o Blind Guardian, com a música Traveler in Time. Essa Blind Guardian é uma banda alemã, e tanto a música do Iron Maiden quanto do Blind Guardian, elas são a narrativa da história. Então, quem quiser ter um resumo da história, ouça ou leia a letra da música, né? Dessas músicas, aliás. Próximo, por favor. A influência é tão grande que aqui uma fotinho com informação talvez inútil, mas essa é uma foto de um desfiladeiro em Marte, que foi captada em 2016, e que recebeu o nome de desfiladeiro Collar, que é um desfiladeiro, que é um ponto geográfico muito importante que aparece na história, porque rola uma guerra lá, né? Próximo.
Então, a trama é rapidão, é um futuro distante, em meio a uma sociedade feudal interestelar, na qual várias casas nobres controlam feudos e que prestam vassalagem ao feudo Caetan, que pertence ao feudo da casa dos Hardrack, né? A casa dos Atreides, que são os mocinhos da história, aceita controlar, a pedido do imperador Shaddam IV, o planeta Arrakis, que produz a especiaria, que é o combustível que mantém esse universo andando, né? Próximo. A história, ela tem interações multicamadas, com política, com religião, com ecologia, tecnologia, emoção humana, e com facções do Império que lutam para controlar a especiaria ou o tempero. No livro eles falam em spice melange. Próximo, Tainá. Rapidão, o Duna se passa 24.600 anos no futuro, conta a história do jovem Paul Atreides, que é esse rapazinho que aparece à sua direita, filho do Leto Atreides, da Casa Nobre dos Atreides, e eles, na ocasião que eles se mudam ou vão até Arrakis para controlar a especiaria, expulsando a Casa Harkonnen. Esse daí, na verdade, é um complô do imperador, porque ele teme muito a popularidade do Duque Leto, né, que é o pai do Paul, que é o nosso herói. Próximo. Complementando, o imperador da Casa Corrino, o Shaddam IV, vê os Atreides como uma ameaça, manda os caras lá para cuidar do planeta, na verdade é um false flag. Ele está em acordo com a Casa Harkonnen, que é inimiga dos Atreides. Basicamente ocorre uma guerra, matam o Duque Leto, o herói foge para o deserto, o Paul, e ele volta com uma rebelião liderada pelo povo do deserto. Qualquer referência à realidade social não é mera coincidência. Próximo. Espero que eu ainda tenha tempo, porque agora que eu entrei no assunto da pesquisa mesmo. A questão do Johnny Herbert, Frank Herbert, Johnny Herbert, é demonstrar que existe um significado adicional na questão da figura feminina nessa história, né? Elas trazem a história, o livro traz muitas referências conhecidas sobre a mulher, como que é o clichê sobre a mulher, né? Diante da sociedade patriarcal, mas nós temos que considerar que o Frank Herbert escreveu essa história em 1960. Então, a intenção dele é justamente demonstrar como estava acontecendo esse choque nos Estados Unidos naquela época, né? O surgimento da tecnologia para desmistificar um monte de besteira que se dizia a respeito das mulheres, e o Frank Herbert traz isso para a história com muita eficiência, né? Ele faz uma crítica pesada ao patriarcalismo, ele traz a questão do feminismo, que lutou muito para invalidar as questões científicas ou cientificismo do século XIX, que curiosamente foi abordada pelo nosso colega na apresentação anterior. Próximo, Tainá. Aqui temos a Simone de Beauvoir, que em 1940, né, ela começa a estudar justamente essa questão da misoginia, enfim, do patriarcado, e ela observa que do começo da Revolução Industrial, com a tecnologização da sociedade, começou a acontecer que informações que antes eram tidas como eternas, como fixas, né, começaram a mudar, inclusive a questão científica biológica em relação à natureza da mulher. Então, o que estava acontecendo era um choque de 100, 200, 300 anos em que o homem procurou manter a mulher dentro de casa e ele se tornar o grande protagonista da sociedade. Próximo. Nós temos essas duas senhoras, que são a Sarah Franklin e a Caroline Basset. Ambas defendem que com o surgimento da tecnologia, né, da tecnologia reprodutiva, né, primeiro que acontece a grande liberação feminina, que começa com a pílula anticoncepcional. A Caroline Basset, ela fala que não só a questão da pílula promove essa liberação, promove essa mudança de status social para a mulher,
mas, sobretudo, porque a ciência, a ciência desmistifica toda essa questão do cientificismo, que dizia que a mulher era imprópria para a vida social, que não era preparada, que tinha o cérebro menor que o homem. Próximo, não vai dar tempo de falar do nosso amigo. A conclusão aqui, nós temos na história uma casta feminina, que é representada pela Lady Jessica, que é a mãe do Paul Atreides, que tenta manipular as gerações e os nascimentos, porque elas querem chegar a um ser supremo que seja capaz de acabar com a guerra entre os planetas, entre os feudos. Próximo. Elas acabam criando, trazendo à tona justamente o pior lado do patriarcalismo. Elas mesmas acabam fazendo isso. Parece que é uma falha conceitual do Frank Herbert. Pode pular. Uma fala do Frank Herbert, mas na verdade o que ele pretendia com essa obra era mostrar que a ciência e a tecnologia, elas são neutras, e que a violência não vai resolver nada diante dos grandes desafios que a humanidade tem para enfrentar. Então ele está demonstrando que a questão patriarcal, ela não vai servir como espelho para nada. O que nós temos é que ser menos arrogantes diante do universo e aceitar que a nossa presença no universo é irrisível, a menos que nós tenhamos a humildade de entender que isso acontece, que nós precisamos ser neutros em relação a isso, que não existe controle de nada, né? E a grande questão dele, né, é que ele pergunta o que significa ser humano, né? Além dos gêneros, né? Porque essencialmente a obra ela demonstra que não faz o menor sentido que haja essa questão, essa discussão frente ao universo que se passa. Bom, a professora Regina falou que eu posso falar do último teórico, que é o Chibnall, que é um teórico de cinema, em que ele fala, né, que as obras de ficção científica, que inicialmente eram um gênero essencialmente masculino, começaram a trabalhar com a questão da mulher independente, saindo do comum, né, dessa imagem comum da mulher, como mãe, como a amante, como a bruxa velha. Não, dizendo assim, não, a mulher é protagonista, sim, né, e agora vocês vão ter que aceitar isso, esse bando de macho escroto mimado que havia no mundo e que ainda existe, infelizmente, né. O importante é isso, é entendermos no contexto que a obra foi escrita, porque o Herbert ele queria demonstrar justamente a fraqueza humana em relação ao poder concedido pela tecnologia. Exato. Próximo. Se você quiser fazer um play aí, ou se der para fazer um play, eu agradeço. Se não der, tudo bem. Ficou chato. Não era para ser assim. O último slide são as minhas referências. Agradeço a paciência de todos. Bom, o Fabrício está de parabéns, né? Porque quando ele veio para o grupo de pesquisa, ele já veio com a Duna na cabeça, né, Fabrício? Então, eu acho assim que é uma obra, como o Fabrício falou, né? Quando eu assisti parte do filme, né? Eu achei muito interessante, né, a figura, como ele caracteriza as mulheres, né? Eu falei, Fabrício do céu, tem que falar sobre elas, né? E o Fabrício já tinha isso em mente, porque a gente tem o viés do feminino também, né, no nosso grupo. Então, eu acho que é muito interessante quando você traz à tona essa questão da ficção científica, né? E como que ele, o Herbert, né, porque a sociedade dos anos 60, a gente sabe, ainda era extremamente repressora, né? Apesar da gente ter passado pela primeira metade do século XX, né? Eu sempre falo para os meus alunos que até os final dos anos 50, a gente ainda tem um patriarcado muito ferrenho, né? Em relação ao papel da mulher, o que ela pode ou não pode fazer em sociedade, né? Então, existem muitas questões ali que eu acho que ele trata muito bem, porque a mulher, nessa obra, ela tem um papel muito, muito poderoso, né, Fabrício? É uma coisa assim, pode falar.
Não, eu estou concordando. Não, eu acho que é interessante, porque, na verdade, você pensa que é um feudo ali masculino, né? Mas, na verdade, as mulheres, elas estão tendo um papel muito, assim, regulador até, né, Fabrício? Daquela sociedade, né? Quer dizer, e eu acho que é interessante, né, que quando a gente lê sobre a história das mulheres, as mulheres, elas sempre tiveram um papel, assim, na retaguarda, né, vamos dizer assim, né? Porque é mais ou menos aquele efeito psicológico, né? Você deixa o homem achar que é ele que está mandando, né? Exatamente. Na verdade. Desculpa, professora, e o Herbert, ele parece que falha no momento em que ele deixa as Bene Gesserit e as figuras femininas terem uma atitude masculina frente àquilo, mas aí que vem a real crítica dele, né? Ele está dizendo, não existe gênero, nós não somos nada no universo. Né? Ele coloca isso tudo dentro de um contexto geopolítico, né? Qualquer referência à nossa realidade não é mera coincidência. Então, não, imagina, o Spice é o petróleo, o planeta deserto são os povos do Oriente Médio, né? Tanto é que os povos do deserto lá são chamados de Fremen, quer dizer, dizem que é uma brincadeira com Freeman, né? Sim. Então, é uma obra assim, cheia de referências que, como eu brinquei, eu precisaria de uma manhã inteira do CPL só para falar da obra. Entende? Então, sim. Acabei, como eu disse, se alguém quiser esclarecimentos maiores específicos da obra, depois eu faço, né? Mas, enfim, eu fico muito grato à senhora de acolher a minha escolha, porque essa obra acaba que ela está tendo relevância de novo, porque está tendo um lançamento cinematográfico dela, que está sendo... que legal. Então ela voltou ao prelo justamente por isso, né? Então tem uma super produção que estão dizendo que vai sair em 2 partes, tão longa que legal, que vai ser. legal. Enfim, né? Esses detalhes assim, de fã. Sim. Mas eu acho que assim, é interessante quando você fala essa questão para o universo não existe gênero. Eu acho que era justamente nisso que a gente precisava acreditar agora, né? Porque a nossa sociedade tem essa discussão ferrenha, né, em relação ao gênero, em relação a todas essas distinções, né, que estamos, né, vivenciando hoje. E, na realidade, se a gente for pensar, o ser humano é o ser humano para o universo e isso basta, né? Nós é que criamos, né? Então, essa questão da criação social, esses rótulos que a gente vai criando, né? Essas caixinhas, né? Que as pessoas vão se colocando, isso não quer dizer nada, meu Deus, imagina, é tudo uma fabricação realmente social, né? E faz parte do controle, isso a gente sabe disso, né? Mas uma coisa que o ser humano está perdendo realmente de vista é a insignificância dele em relação ao universo, não é? Mas é uma coisa, e tanto é que nós temos todas essas discussões sobre ecologia, sobre tudo que está acontecendo, né? Climaticamente no mundo, né? E todos esses desarranjos. E o homem ainda não percebeu que é ele que está provocando e que se ele realmente não tomar consciência disso, não vai sobrar muita coisa. Sim. Principalmente ele, né? Vai precisar de uma galáxia inteira para resolver o problema. Pois é. E você vê, é uma discussão dos anos 60, né? Isso que é assustador, né, Fabrício?